Boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa Fala Professor, mais um programa muito especial. Hoje vocês terão acesso à história de Elisângela Maizing, uma pessoa que está lutando contra o lúpus e já está vencendo ele por meio da atividade física, uma professora de educação física. Uma história incrível que eu terei o prazer de apresentar para vocês. Também teremos a coluna Nutri Mais com o Dr. Fábio Jimenez, hoje falando do Monjaro. Está sendo utilizado bastante e nós vamos saber aqui o que pode, o que não pode. Então será um momento muito incrível. Hoje a coluna Tempo de Crescer não pôde porque o Esdras Sansauer teve um problema de saúde, já está se recuperando. Tenho certeza que sábado que vem estará com a sua coluna aqui também, assim como a R8 Fitness, que também retornará. Então, só passando essas considerações para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Logo depois da vinheta, eu solto a entrevista da noite. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando em mais um programa Fala Professor. Hoje eu tenho a alegria de receber Elisângela Maizing, formada em educação física, personal, professora de spinning, professora de ginástica e campeã de fisiculturismo. Uma pessoa com uma história fantástica que nós teremos o prazer de conhecer nessa noite. Elisângela, seja muito bem-vinda. Boa noite. Obrigada, boa noite. Elisângela, primeiro, claro, eu conheço um pouco da sua história, porque o próprio Alex, presidente da SPFF, que é a Federação Paulista de Fisiculturismo Fitness, comentou sobre você, e também a Fabi, que é outra atleta também do fisiculturismo, Sim, comentou sim. sobre a sua história incrível. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa, você que é mãe, né, tem 3 filhos, 43 anos, e foi premiada em uma categoria superação pela superação de várias questões, em especial o lupus. Conte um Isso. pouco mais sobre essa luta que você teve, que iniciou no lupus, e aparentemente aconteceu umas outras situações, mas que começou no lupus. Na verdade, assim, o lúpus o lúpus ele tem sistêmico, ele vem um cenário, pensa de um cenário de autodestruição. Os seus anticorpos destruindo eles mesmos. Soldado matando soldado. E aí, assim, eu fui tendo vários colapsos no meu corpo. Insuficiência renal, perdi parte da minha visão do olho esquerdo, eu tive AVC, problemas hematológicos, tive uma sepse pulmonar grave, que me ocasionou posteriormente uma sepse no quadril, tive alopécia, fiquei careca, dermatite, vários problemas de pele, né? E ela vai causando. E tive que fazer tratamento com corticoide em doses altas, que é a pulsoterapia. Fiz uso de quimioterapia branca para parar o meu sistema imunológico, para que ele parasse de se destruir. Usei muita medicação forte, né? Eu cheguei a tomar 50 comprimidos por dia, no auge do tratamento da doença em atividade, né? Então, hoje, né, eu posso falar que o lúpus não me tem, ele não consegue mais me ter. Né? Eu troquei um processo inflamatório pelo outro e o meu corpo entendeu que ele não precisava mais se destruir. Perfeito. Aproveitando essa deixa dela, eu convido vocês aqui, né, na nossa live, tá o arroba dela do Instagram. Então você segue ela lá e você verá essa imagem dela durante esse processo do lúpus, careca, mais fortinha por causa do corticoide, todo esse processo de luta dela e que gerou, né, uma superação, uma história de superação incrível. E me diz uma situação.
Você passou por todo esse processo, né? Sepse pulmonar, tuberculose, 3 meses de UTI, chegou a ficar na cadeira de roda, depois passou para muleta, e não parou. Não parei. Na verdade, assim, só um adendo aí, a suspeita de quando eu dei entrada no hospital fosse que eu estivesse realmente com TB, né, que é a tuberculose, por conta da quantidade de calcificações, de hematomas que tinha dentro do pulmão por conta da sepse. Mas aí foi algo descartado, graças a Deus. Eu, na verdade, o que acontece? Eu fiz cirurgia bariátrica há 20 anos atrás. O meu filho, que hoje ele tem 20 anos, ele era bem novinho, tinha meses, e eu tive que escolher, porque eu tive um problema sério na coluna, e o médico falou, ou você opera a coluna, ou você opera você opera o estômago, emagrece e resolve todo o seu problema, porque eu tinha 153 quilos. E aí eu fui fazer a cirurgia, fui correr com os trâmites e fiz a cirurgia. Só que eu sempre fui uma pessoa sedentária. Eu vim de uma família onde minha mãe acha que o filho saudável é o filho gordinho, né? Então, come-se Biotônico muito, Fontoura. come-se bastante. Então, eu fui fazer a cirurgia e aí eu me vi obrigada a fazer atividade física. Porque algo que a gente ouvia muito no grupo a bariátrica é a porta, é a chave. Você abre a porta se você quiser. Você vai ficar ali com a chave na mão, você vai emagrecer por desnutrição, vai ficar todo cheio de pele, e vai comer do jeito que você quiser. Ou você segue a dieta, ou você continua comendo do jeito que você estava e tá tudo certo. Eu tinha conhecido várias pessoas que fizeram a bariátrica, e hoje até tem um povo que levanta a bandeira, eu emagreci sem cirurgia. Cara, a diferença entre quem emagrece sem cirurgia e quem emagrece com cirurgia é só a cirurgia. Porque muitas vezes o cara faz a cirurgia e reengorda tudo que ele perdeu, né? Então, assim, eu não sou um alien porque eu fiz a bariátrica. Eu como de tudo, eu não tenho anemia. Para você ter uma ideia, eu tive anemia na gestação do meu caçula, que hoje tem 10 anos, do Noah, no finalzinho, que é algo normal para qualquer mulher. Mas eu nunca tive anemia, nada disso, porque eu sempre segui tudo à risca, né? Tomava as vitaminas, fazia alimentação correta. Eu realmente fiz uma reeducação alimentar. Eu me conscientizei que, independente de eu ser operada ou não, a obesidade é uma doença. Eu falo, eu não sou mais gorda, mas eu sou obesa. Eu tenho obesidade. Então, é algo que as pessoas não entendem. A obesidade, ela é uma doença. Então, você vai ter que controlar, porque de vez em quando o gordinho vem dominar minha mente e fala, opa, vamos comer. Só que aí você não consegue, você não come, né? Mas às vezes você tem aquela cabeça, opa, hoje eu quero comer, hoje eu quero enfiar o pé na jaca. Mas eu tenho a consciência também que isso não vai fazer bem para mim, porque comer demais também causa processos inflamatórios. Porque a inflamação do corpo, ela começa lá no intestino, né? E aí ela vem, se espalha. E aí eu comecei a fazer caminhada com 15 dias, né? Que na época foi uma cirurgia aberta, era super delicado, tal, era daqui, quase na ponta do externo, até perto do umbigo. É uma cirurgia grande, né? E como eu tinha um volume abdominal muito grande, gorduroso, o médico falou, olha, uma cirurgia via vídeo, provavelmente, em 90% dos casos, eu ia ter que abrir, porque você possivelmente estava com a vesícula ruim, mas eu segui tanto a risca que a minha vesícula funciona normalmente. A maioria dos bariátricos não tem vesícula mais hoje. A minha funciona perfeitamente. E eu comecei caminhando. Eu morava em Minas na época, em Governador Valadares. Eu caminhava no calçadão do Rio, todo dia. E aí, com 1 mês e meio, né, até por conta da cicatriz, do corte, o médico me liberou para fazer hidroginástica, natação, e com 3 meses eu pude começar a musculação. Só que com 3 meses de cirurgia eu me separei. Eu estava casada com meu primeiro marido, eu me separei e vim para São Paulo. E em São Paulo as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? E eu fui treinar, comecei a treinar e comecei a comer direito, né? Na época eu lembro que a gente usava aquele Animal Pack. Eu comprava as latinhas de Animal Pack
acho que era Arnold Nutrition. E o whey a gente tomava uma vez por dia, tinha-se a crença de que ela pós-treino ia fazer você crescer. E no dia que eu mandei manipular a creatina, que eu cheguei com um pote de creatina em casa, minha mãe quase me bateu. Eu tinha 20 para 24 anos. Você é louca, você tá tomando bomba. E assim, e segui, né? E aí eu me casei pela segunda vez, mas eu nunca parei de treinar. Só que eu treinava e fazia uma dieta meia boca. Tinha músculo, tal, tinha definição, mas não era aquela coisa de falar. Mas na cabeça, lá no fundo, eu tinha um sentimento que um dia eu ia competir. E eu sempre pratiquei atividade física. Quando eu casei de novo, que nós tentamos engravidar, até eu conseguir engravidar do Noah, eu praticava atividade física direto. Quando veio a gestação, aí eu tive que maneirar um pouquinho mais, mas não parei, quase até as últimas semanas. E continuei, nunca parei. Então, eu parei durante o auge da doença, quando realmente eu não conseguia mais. Até falar para você que umas 2, 3 semanas antes de eu ficar ruim mesmo do lúpus, eu estava no Pilates. Só para você ter uma ideia. Rapaz. Eu fazia Pilates. E o que acontece? Eu tive a sepse quando eu estava voltando a andar da sepse, voltando a me movimentar da sepse pulmonar. Eu ainda fiz 3 semanas de Pilates, na intenção de voltar e tentar sanar tudo isso. E no dia que eu comecei a ficar ruim, eu tinha ido na aula de manhã, mas eu estava assim, muito confusa, sabe? Eu dirigia, para você ter uma ideia. Mesmo com a diferença, com o problema tal, eu dirigia, fazia tudo. Nunca parei. E aí eu parei só durante o período que eu realmente estive muito ruim. Na primeira oportunidade que eu tive, durante a pandemia, eu fazia alongamento, fazia yoga dentro de casa, e foi onde eu começou a me dar um insight, eu comecei a acompanhar o mestre De Rose, e acabei me tornando instrutora de Swastika Yoga também, né? Eu sou formada em yoga. Ah, que legal. Eu sou a minha, assim, eu comecei na terapia integrativa ali para poder fui continuando com a educação física, mas a primeira formação ali com o movimentar do corpo foi em Swastika Yoga, né? E, Interessante. e isso me ajudou muito, porque me trouxe muita consciência corporal também, né? Então, não parei nunca. Eu parei realmente quando a doença me colocou em cima de uma cama onde eu não podia me mexer, onde eu não tinha forças, não tinha controle sobre o meu corpo, né? Usei fralda, ficava deitada o tempo todo, tomava banho no leito, tinha enfermeira, não fazia nada dentro da minha casa, com uma criança de 2 anos, que me queria ali, mamãe para lá, mamãe para cima, mamãe para baixo. Eu tive que desmamar ele às pressas e às vezes lidar com a situação, mas por que você não me dá mais o meu peitinho? E você falar, mamãe tá dodói e o remédio que a mamãe toma pode prejudicar você. Mas a minha força para viver estava nos meus filhos, né? Olhava para eles todos os dias e falava, não posso. Se eu desistir, o que vai ser deles? Né? Então a minha força para viver sempre esteve ali neles. E eu nunca parei. Atividade física para mim sempre foi, depois que eu fiz a bariátrica, ela sempre foi a base da minha sobrevivência. E o prognóstico depois de você ter essa sepse pulmonar, ter afetado o seu quadril, né, esse processo todo que acabou fazendo com que você perdesse 5 centímetros, né, de uma perna, não é isso? 9. O tamanho, 9 Na verdade, centímetros. assim, o inicial era um 4,5. Só que como eu não tinha espaçador, dependendo do movimento que eu fazia, o osso ia, né? E eu tinha uma raspagem no acetábulo. Então, o osso, de vez em quando, ele atritava. Então, isso gerou um certo desgaste. E no final desses 2 anos e pouco, aí deu 9 centímetros de uma perna para Que outra. diferença. Mas eu fui só aumentando o saltinho para a diferença e fui sobrevivendo. Mas o prognóstico médico seria que você retornaria à vida normal ou A teria princípio não. limitações? A princípio não, porque quando eu fiquei ruim, né?
Na semana que eu fui internada com a sepse, minha médica tinha chamado meu marido e meu filho no consultório para dizer que não tinha mais nada para fazer por mim. Eu ia morrer porque os meus rins estavam parados, eu estava com diversos processos inflamatórios, já tinha perdido parte da minha visão, e o que ela ia fazer agora era cuidar para que eu não sofresse. Tanto que, assim, naquele período, eu tomava uma infinidade de remédios com efeitos psiquiátricos fortíssimos para que eu não sentisse dor. Então, eu usava morfina de horário, eu chegava a tomar 100 miligramas de morfina por dia. Meu Deus. Usava Dorene, pregabalina, junto com Rivotril e mais Zolpidem para me dopar, para que eu não sentisse dor e pudesse dormir, pudesse viver o básico da vida, dormir, comer, ver o meu filho, mesmo que eu tivesse ali deitada. Eu passava o tempo todo ou na cadeira de rodas, a minha cadeira era uma cadeira que ela tinha apoio de pescoço, inclusive, né? Ela deitava para que eu pudesse levantar, sentar e ficava de cinto. Tem até uma foto no meu Insta, acho que você deve ter visto. Eu tô Eu careca, vi. bem inchada, porque por conta Isso do mesmo. problema no quadril, eu perdi o controle de tronco. Ele afetou o meu controle de tronco. A minha musculatura de core enfraqueceu completamente. E demorou quanto tempo esse processo mais Então, delicado da doença? essa devastação aí foi 2 anos aproximadamente. Mas foi muito rápido, porque eu comecei num processo onde eu sentia dores e o médico começou a tratar como fibromialgia. Eu sentia muita dor, muita dor, muita dor. É fibromialgia. Fez alguns exames, é fibromialgia. Tá. Só que semanas depois eu tive um AVC, perdi os movimentos do lado esquerdo, Químico? isquêmico. E perdi os movimentos do lado esquerdo, fiquei me arrastando, não falava, algumas coisas eu esqueci o nome e tal. E quando eu estava começando a me recuperar, eu não tinha voltado a andar ainda, eu tive uma hepatite tóxica. Voltei em movimento, parte de movimento de braço, não sei o quê, falei, precisava arrumar meu cabelo. Na época, tinha progressiva e desmaia cabelo e Lola, não sei o quê. Usei um produto e eu já estava usando a hidroxicloroquina. Então, a hidroxicloroquina, ela é processada 100% no fígado, né? E aí a junção desse produto que entrou na corrente sanguínea, passou pelo fígado, mais a hidroxicloroquina, me deu uma hepatite tóxica grave, fiquei 35 dias no hospital. E até que descobrissem o que era, eu tive um processo vascular dentro do fígado, próximo da veia porta. E aí a gente foi cuidar disso, eu tive que fazer uso de enoxaparina, né, que é o Clexane, de anticoagulantes, e tinha que ficar monitorando a minha coagulação semanalmente para que eu pudesse regular essas doses de remédio. Só que do AVC para frente foi só ladeira abaixo. Depois do AVC eu tive crises de artrite, era joelho, quando não era joelho era mão. E aí eu comecei a ter alguns processinhos chamado de eritema nodoso. Aparecia na minha pele algumas bolotinhas, ficava roxo, amarelo no centro, e era muito. E eu tinha muita vasculite nas pernas. E aí eu comecei a passar com a reumatologista e ela foi investigar. Só que até que fechasse o diagnóstico foram mais de 6 meses. Só que quando ela fechou o diagnóstico, eu já estava com nefrite lúpica, né? Meus rins já estavam parando e estava com catarata por conta do resíduo da cloroquina no fundo do meu olho, mas eu tinha que continuar tomando. E quando eu tive o AVC, o meu nervo óptico foi afetado. Então, eu fui perdendo a vida do olho esquerdo, né? Hoje eu só tenho aproximadamente 60% da visão. Do olho esquerdo. Olho esquerdo.
Tanto que você vê uma diferença. Se você olhar bem, o meu olho esquerdo, ele é um pouquinho... É como se ele fosse mais mortinho, né? Mas aí eu falo, eu olho assim, nitidamente a gente vê. E é um processo que eu tenho que ficar acompanhando, porque pode ser que evolua, pode ser que não, que seja passível ou não de cirurgia, porque a gente tem o envolvimento do nervo óptico, né? Então eu tive vários processos e começou a aparecer a manchinha da borboleta. Só que a manchinha da borboleta, ela vinha e ficava. E eu comecei a ter sensibilidade ao sol. Então, assim, o pessoal fala, nossa, hoje você toma sol. Sim, hoje eu tomo sol. Eu sei até onde o sol não me afeta. Hoje eu conheço tanto, eu fui estudar os efeitos do lúpus no corpo humano. Eu sentava com a minha reumatologista e eu pedia para ela mastigar o lúpus Explicar o máximo tudo. possível ali. E eu fui estudar o que o lúpus causava, aonde ele ia, o que uma atividade física podia mudar, né? E eu fui indo e acabei conhecendo o meu corpo de uma forma que eu não me prendo à doença, eu não me prendo de fazer as coisas por conta da doença. Eu vou à praia, eu faço bronze na máquina, eu faço bronze na praia, eu sei até onde eu posso ir, até que ponto o sol pode me afetar ou não. Né? Se eu estou no sol, eu começo a sentir dor em alguma articulação, opa, vamos embora, entendeu? Eu não chego a falar, porque algo que me deixou assim em desespero foi a dependência. Porque os meus filhos cuidavam de mim, meu marido, minha mãe, minha irmã, enfermeira, tinha que trocar fralda, tinha que dar banho, tinha que dar as coisas na minha mão, e a dependência me matava por dentro. Me matava mais do que a própria doença estava me matando. Então, eu acabei... essa questão da dependência, de falar, olha, tá ruim, olha, eu tô com dor, eu não falo, né? Hoje o meu filho mais velho é casado, mas o de 20 anos mora comigo. E ele cuidou muito de mim, assim, muito de perto. Ele tinha 10 para 11 anos na época. E o mais velho estava no quartel. Então, ele conseguia fazer alguma coisa por mim quando ele vinha de final de semana. Mas ele ficava muito de perto. Então, ele fazia comida, ele ajudava a cuidar do irmão, ele me dava banho, ele trocava minha fralda. Então, ele conhece tanto a doença quanto eu conheço. Então, ele sabe quando eu não estou bem. Ele me vê colocando o óculos e você não está enxergando, né? Ele vê que eu estou muito ali procurando esquentar minhas mãos, você está com a artrite das mãos atacadas, né? Ah, você está com isso. Então, ele sabe. Ele me observa, ele olha cada cantinho do meu corpo. Se ele vê que está começando... Mãe, você está sentindo alguma coisa? Você não está legal. Você está... Porque, às vezes, ela aparece até por uma rinite atacada. Então, ele me observa de uma forma que ele sabe que quando está Cuidado, acontecendo né? alguma coisa comigo ou não. E aí, assim, esse processo todo veio devastando tudo, só que todas as oportunidades que eu tive de recomeçar, eu recomecei. E a gente percebe isso de maneira muito clara. Hoje, você que está nos acompanhando, você está conhecendo a história de Elisângela Maising, né? Campeã de fisiculturismo, homenageada com o troféu do Mister Santos, né? Superação, por toda a sua história de vida, o que você está vendo aqui, superou, né? Vou dizer que superou, porque a remissão já é clara e nítida em relação ao lúpus, e é uma inspiração. Eu quero que isto sirva de inspiração a todas as mulheres, né? E homens também, né? Que estão passando por um processo de enfermidade, se entregam, e tem aqui, olha que história incrível. Depois que passou por esse processo, Liz, todo, e você retornou para o treino já pensando em competir, a sua energia mudou, não mudou? Mudou. Mudou porque, assim, você coloca uma meta e você tem que ir, né? Quando eu tava em preparação, eu tava me preparando, eu tava em off, já tinha ganhado 8 quilos, o meu médico, agora a gente vai operar, né? Foi quando, agora a gente vai operar. Larguei tudo, liguei pro meu coach, na época eu achei o cara do TikTok, ele faz um trabalho incrível com deficiente físico. E falei para ele, eu falei, meu, vou ter que parar. Ele, por quê? Eu falei, eu vou ter que parar porque eu vou operar. Ele falou, como assim? Eu falei, não, meu médico falou que agora eu posso operar, eu vou operar. Né? Então, eu operei, inclusive, 15 dias antes do meu aniversário, né?
Operei no dia 7 de março e o meu aniversário é dia 24. Aquilo ali para mim foi extraordinário. Eu tive uma intercorrência grave, né? Nos 2 pós-operatórios do quadril. Primeiro eu tive um aneurisma que estourou, eu precisei colocar um stent, eu tenho stent de aneurisma na perna. E depois eu tive um pseudoaneurisma, onde o sangue vazou todo para dentro da coxa, eu fiquei internada, tal, mas recuperei. E 3 meses depois da cirurgia eu já estava treinando novamente, né? E passei por muitas outras coisas que eu poderia ter desistido, né? E aí eu tive que adiar esse processo da preparação logo em seguida da cirurgia, porque eu precisei ser resiliente em alguns outros pontos, né? O meu filho mais velho teve alguns problemas e tentou suicídio, ficou internado numa clínica psiquiátrica, eu precisei acompanhar de perto, foi um processo doloroso, e no meio desse processo eu ainda tive que enfrentar o meu marido voltando a beber depois de 20 e poucos anos que ele estava sem beber. Ele voltou a beber e estava me dando trabalho, e ficou doente. Enfim, a gente passou por várias coisas. Eu perdi Mas superou. eu perdi em Mas menos de 1 ano e meio, eu perdi 3 pessoas muito queridas na minha vida, né. Quase que com menos de 1 ano, eu perdi a minha irmã num ano, e em outubro do ano retrasado, dia 27 de outubro, agora fazem 2 anos, para o câncer. E aí, 8 meses depois, eu perdi o meu marido, nos meus braços para o álcool. Morreu nos meus braços, perto do meu pequeno, então foi um processo muito doloroso. Eu estava já no processo de cutting para subir no Mister Santos, que seria no dia 1º de dezembro, e eu quase desisti, porque o fisiculturismo é um esporte caro, né? E quem que tem o patrocínio hoje, que é uma coisa que a gente sempre fala? O blogueiro. Quem que consegue um suplemento ali fornecido todo mês? O blogueiro. O atleta que precisa para competir, ele não tem o suplemento. A gente tem mais apoio do mercado ilegal dos esteroides. Para você ter uma ideia, a empresa que me patrocina nos esteroides já tem 2 meses que eu não 2 anos que eu não compro esteroide nenhum, porque é de confiança, o pessoal compra e eu reverto tudo nos esteroides que eu preciso usar, entendeu? Não minto para ninguém que eu uso, faço uso, acompanho, faço acompanhamento médico, terminei de competir, fiz todo o acompanhamento, não tenho nada. O acompanhamento muito bem feito, o hormônio te beneficia. isso é importante registrar aqui, tá? Isso é importante registrar aqui, porque o mercado negro é um perigo, tá? É um Sim, perigo. O que a Elisângela está falando, que ela faz acompanhamento médico, é um esporte. O Alex disse a mesma situação, é um esporte, tá? Tem atletas que não fazem uso e tem atletas que fazem sim. uso. E tem Mas atletas que fazem uso de qualquer jeito. Essa empresa, por e- exemplo, o cara garante a eficácia, né, a segurança em exame. Se você fizer exame e der qualquer problema, você pode vir com o exame aqui que a gente, né, te reembolsa. Então, assim, nunca tive problema nenhum. Fiz exame recentemente, bonitinho, de vitrine, assim, nada, zerado, tá? Zerado, não tenho nada. Então, é super importante isso. Se você compra aí no mercado fora, tem o pessoal que fornece o pessoal de manipulação, entendeu? Se você compra com receita médica, é importante o acompanhamento, não é só ir lá e usar. Não vai comprar do Joãozinho, do tiozinho da academia que vende, que fala que usa, que dá. E também a coisa de, o cara compete, ele deve usar 300 mil esteroides diferentes para poder ficar naquele físico. É algo que eu falo sempre. Ninguém nunca chega em você e fala: o que você faz para ficar desse tamanho? Ele pergunta: o que você toma? Mas ninguém quer tomar 5 litros de água por dia, ninguém quer fazer cardio, ninguém quer treinar, ninguém quer fazer dieta. Acha que você tomar o esteroide, o esteroide é a cereja do bolo. Quando as pessoas falam: você toma o quê? NPP, quando eu estou em off, e finalizo nas últimas 3 semanas ali com trembolona. O pessoal fica: pô, mas você só usa isso só? Aí eu faço consultoria online. Eu tenho uma consultoria hoje com 48 alunos ativos.
Um dia uma pessoa me procurou, então eu queria que você fizesse para mim uma periodização de treino, dieta. Esteroide acho que não precisa, porque eu tomo bastante já. Aí o cara veio, eu tomo Estano, eu tomo Dura, eu tomo Deca e tomo Trembolona. É, Eu só perguntei para ele se ele queria que eu encomendasse já a coroa de flores. E assim, não fica longe, não é só aqui que o pessoal toma, periferia, né? Zona Oeste de São Paulo e tal. hum, Eu trabalhei numa consultoria de um atleta grande, de um atleta profissional, ele tem uma equipe para atender a consultoria dele, e é daí para pior, tá? meu É Deus. daí para pior, o que você imaginar. Tem gente que assim tá se matando, já pegamos casos da gente ter que encaminhar ela para o médico da equipe, para o médico da equipe fazer todo o desmame da quantidade de coisa que ela usava, porque o perfil lipídico estava péssimo, os exames cardiológicos horríveis, e ela já não sabia mais o que fazer, já estava perdendo cabelo, enfim, sabe? Então, Impressionante, né? o que as Tem que tomar muito pessoas, cuidado, né? quando alguém pergunta para mim, ah, mas você faz o protocolo hormonal? Faço. Você quer para quê? Ah, eu quero emagrecer. Eu falei, para emagrecer você faz dieta e cardio. Você treina, faz dieta e cardio. Ah, eu quero hipertrofiar, eu quero ficar com um físico mais estético, porque isso, porque aquilo. Beleza, como é que estão os seus exames? Eu tenho nutrição esportiva também. Como estão os seus exames? Me apresentou um exame de vitrine. Tem um eletro perfeito, um eco, tá tudo ok? Vamos conversar. Aí a gente começa a desenrolar. Mas, ai, você vai. Me falaram, não, comigo não tem essa do me falaram. Essa semana eu dispensei uma aluna que estava comigo há um ano. Mas me disseram o quê? Eu falei, você tá comigo ou tá com o que te disseram? Não, mas falaram, eu falei, ó, se for para ficar comigo, você vai usar nessa dosagem, essa quantidade durante esse tempo. Agora, se Que é você quiser dose de meter, segurança, né? enfiar os pés pelas mãos, você pode. Abro mão de ter você na minha consultoria. Eu tinha 50 alunos ativos. Saiu ela e saiu o esposo. Não vou mais Olha, comigo, entendeu? tá certo, tá certíssimo, Elis. Parabéns, viu, pela sua história, uma história incrível. A gente já estourou aqui o tempo, mas eu gostaria que você contasse para nós, para quem está nos assistindo. Hoje, já são quantos campeonatos que você já tem essa ideia? 5, oficialmente Cinco, 5. Isso, cinco, 5 cinco campeonatos. campeonatos. Esses troféus, são todos esses troféus, medalhas, aí foram os campeonatos que eu participei, as categorias, né? 5 campeonatos, o meu primeiro campeonato foi o Mister Santos, eu fazia questão que fosse ele, e todos os anos eu faço questão de encerrar com o Mister Santos. Esse ano encerrei meu calendário mais cedo, porque eu preciso fazer algumas especializações, né? Quero trabalhar só com fisiculturismo e também algo que despertou a minha paixão, que é o spinning, né? Fiz de pilates já, que gosto muito, mas o spinning ganhou meu coração e eu preciso me especializar porque o mercado está só crescendo e a gente tem que acompanhar o crescimento, né? E como eu tenho pessoal de aquáticas também, eu tenho idosos, então eu quero voltar um pouquinho essa atenção para eles também na aquáticas. Então eu tô com 3 cursos aí no caminho para começar e eu decidi parar mais cedo esse ano para poder fazer esses cursos, até porque na metade do ano que vem eu tenho um atleta para subir e eu quero acompanhar bem tranquilo isso, esse processo, né? E Perfeito. Perfeito, Elis. Vocês que estão nos acompanhando, está aqui as redes sociais desta guerreira, uma pessoa com lupus, né, que fez bariátrica, que passou por todo um processo que chegou a colocá-la em cadeira de roda, andador, né, teve que colocar uma prótese nos glúteos por causa quadril, de. No quadril? No glúteos, não. no Eita, quadril. uma prótese no quadril, que inclusive o Guga, se não me engano, parou de jogar o tenista, ela parou de jogar justamente por causa de A prótese no falta de quadril. mobilidade da próstata. É, e eu só tenho que te parabenizar, desejar aí muita sorte nos próximos campeonatos. São histórias como essa que nós precisamos contar para que as pessoas comecem a sair daquela situação de sedentarismo,
compreendendo a importância de se movimentar, a importância de, mesmo que não tenha lá o seu corpo atlético, E a busca por mais saúde. principalmente, tá? A gente não fala só. Hoje tá, eu mantenho o meu corpo porque eu sou atleta e sou profissional da Sim. área, mas não parar. Porque, não, eu treino e não vejo o meu corpo. Gente, vai para academia para se mexer. O seu coração precisa que você se movimente, né? E algo que eu falo que o fisiculturismo fala muito é sobre a resiliência. Tá? E foi isso que me trouxe até aqui hoje, até onde eu estou hoje, foi a resiliência. Eu vou parar porque as minhas costas estão doendo. Eu vou parar porque eu sinto dor nas pernas quando eu treino. Eu vou parar porque eu não suporto a dor pós-treino. Eu falo isso porque eu já tive aluno de personal que parou de treinar porque não suportava sentir dor pós-treino. Eu não vou fazer. Eu não quero. Então, assim, parar de desistir por pequenas coisas. E quando tiver grandes coisas que possam te parar, você ir contra ela. Entendeu? É você quem manda. A gente tem uma máquina, assim, maravilhosa. O seu corpo faz o que a sua mente acha que você é capaz. Então, se você acha que você vai parar, então para. Perfeito, Elisângela. Eu gostaria de, em breve, te convidar para um podcast para a gente ter mais tempo para contar toda essa história aí, porque é muita história mesmo, e a gente fica ouvindo, imaginando, a pessoa passou por essa situação toda, tinha tudo para desistir, tudo, absolutamente tudo para desistir, mas está aí, né, emendando um campeonato e outro campeonato, sempre bem colocada, sendo campeã. É uma história de vida incrível. Obrigado por ter me dado a oportunidade de contar a sua história e as Eu suas que considerações agradeço a finais. oportunidade aí de estar aí no seu canal, no seu programa, né? E sempre que tiver oportunidade, estamos aqui. Meu muito obrigado, um abração para ti Um e abraço. muita sorte aí nos próximos campeonatos. Tudo de bom. Obrigada. De nada. Tchau, tchau. Sempre. Bom, é isso aí. Gostaram da entrevista? Que história, hein? Que história incrível. Eu ainda, sempre que eu assisti esse vídeo, né? Assisti mais de uma vez para entregar para vocês. E fiquei surpreso em todas elas. Porque uma pessoa passando por tudo isso que foi relatado aqui e não ter se entregue, né? É realmente algo fantástico, algo que eu espero que vocês que estão hoje aqui comigo curta, se inscreva no canal do Diego aqui da Tume TV Web. Esse programa ao vivo passa lá e depois, se você quiser assistir, compartilhar só a entrevista, não o programa inteiro, só a entrevista. Você acessa lá, PS News, você acessa @fala professor Samuel, tá? Você acessa lá que terá, né, todo essa entrevista, apenas a entrevista. Posteriormente eu vou mostrar aqui um pouquinho mais sobre o meu canal. Mas é importante essa apresentação, esse trabalho todo. E aqui eu paro um pouquinho antes de passar para a próxima fase, né? A próxima situação aqui do nosso programa, a próxima pauta. Eu quero agradecer cada um dos apoiadores desse trabalho. Então agradeço aqui, ó, tá o cachorrinho aqui, opa, tá aqui, Magnus School, Jandira, né? Uma escola, mais do que uma escola de futebol. A gente está falando de desenvolvimento de crianças. Então você tem lá filho de 3 a 14 anos, seu filho vai aprender fundamento, que é importante, né, para ele saber tocar uma bola, lançar, tudo mais, inteligência, que é necessário ao futebol. Também terá condicionamento físico. E, por fim, se ele se desenvolve bem, também a Magnus é hoje referência em futsal, por exemplo. Tem um time de futsal que é referência no país e mundial, porque já foi campeã mundial, inclusive. Então, seu filho estará também em um caminho que poderá levar ele a se tornar profissional do futebol. Também ao lado você tem Educa São Paulo. Educa São Paulo é uma road, eu sou coordenador pedagógico de lá. E nós temos de curso profissionalizante a curso de pós-graduação. Tudo que você precisa sobre educação, me procura. Eu estou de segunda a quinta-feira, fica no centro de Jandira, em cima dos Correios. Vamos conversar, porque
Se você precisar de um curso profissionalizante para alavancar sua carreira, eu tenho lá. Se você precisar de um curso técnico, teremos pela Anhanguera. Se precisar de um tecnólogo, também temos pela Anhanguera. Curso de bacharel, licenciatura, mesma situação. E curso superior, né? Curso de pós-graduação. Curso de pós-graduação também temos lá pela Anhanguera. Então convido vocês para conhecer a Educa São Paulo. Império das Esfirras, sem dúvida a melhor esfirra da região oeste de São Paulo está no Império das Esfirras. Eu adoro a esfirra de carne com aquele tempero de ervas, coisa linda. Então, fica aqui na Nicolau Maevski, próximo do Centro de Controle de Câmera, Escola Edson Alves. Então, quem é de Jandira conhece, é fácil localização. Também dá no iFood. R8 Fit Studio, né? Aqui a academia fica na Praça 8 de Dezembro. É muito mais que uma academia porque é um espaço pequeno e o professor de fato dá atenção para aqueles que estão treinando. Essa é uma preocupação que eu tenho bastante porque eu treinei em academia grande um tempo e a minha preocupação era sempre, será que eu estou fazendo o exercício correto? Será que eu não vou ter uma lesão? Porque os professores estavam muito distantes. Agora lá com meu amigo Robinho na R8 você não terá essa questão, poderá fazer o seu treino com segurança. Agora vamos para a próxima pauta aqui do nosso programa. Vamos lá. Epa, deixa eu dar uma pausa aqui para vocês assistirem, colocar a tela completa para nós ouvirmos Dr. Fábio Jimenez. Fala galera, tudo bem? Dr. Fábio Jimenez, nutricionista. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Monjaro, o assunto que está em alta, todo mundo tem muitas dúvidas, todo mundo está procurando fazer o uso dele, mas como seria o uso correto do Monjaro hoje? Então vamos lá, o Monjaro tem que usar doses onde você consiga fazer uma modulação do apetite e não uma inibição, tá? Porque se você inibir, você não come, consequentemente você fica desnutrido e aí você não tem condição de treinar, de fazer nada. E você vai perder, na verdade, músculo e água, o que depois isso vai ser muito difícil de você recuperar. Agora, você usando a dose certa, fazendo uma modulação do apetite, você consegue fazer esse trabalho de uma forma onde o paciente começa a entender que comer pouco e várias vezes ao longo do dia é a forma correta. Então ele já se sente saciado e ele consegue fazer várias refeições. Ao mesmo tempo, eu consigo fazer o desmame do açúcar, por exemplo, e consequentemente do álcool também, porque ele trabalha a parte de compulsividade e essa parte da ansiedade também. Então hoje é uma ferramenta muito eficaz no tratamento para quem está sobrepeso, para quem está obeso, precisando ter perda de gordura. Tá? Óbvio que se não fizer uma alimentação adequada, você acaba perdendo sim massa magra. Mas quando você tem uma orientação de um profissional, onde ele vai alinhar a estratégia do Monjaro junto a uma alimentação e o mais importante, fazendo atividade física, isso é importante e necessário. Você consegue tirar ótimos resultados utilizando o Monjaro como uma ferramenta de trabalho para esse tipo de objetivo. Tá bom, galera? Se tiver mais perguntas, dúvidas, manda aqui. Opa! E tem um ponto aqui que o nosso doutor Fábio Jimenez não abordou, mas que é importante ressaltar aqui para vocês, porque tem muita gente vendendo Monjaro sem você nem saber a procedência, gente aplicando sem orientação do profissional. Então é essencial que você siga esses conselhos dado pelo Dr. Fábio Jimenez, para que você não faça a aplicação de forma equivocada. Tem pessoas que precisam, tem pessoas que não precisam. Então, vamos seguir corretamente para evitar qualquer problema futuro. E vamos lá, próxima pauta nossa, Break News. Olha só, notícia. E para esse Break News eu vou colocar na tela para vocês o meu portal, o portal psnews.tv.br. Eu falo meu, mas é um espaço aberto para quem quiser escrever, me procure. Né? Se você gosta de escrever, tem seus textos, claro, eu sou editor, eu vou observar o texto que vai e o texto que não vai. Então nós temos aqui texto, por exemplo, da jornalista Thalita Nunes,
Temos algumas entrevistas importantes, como a do Agosto Dourado, que fala sobre a importância do aleitamento materno. Então tem muita coisa boa por aqui. Os últimos artigos, ó, do carrinho de rolemã ao vício em telas, reflexões sobre o brain rot. Inovação começa com pessoas, reflexões sobre desenvolvimento e qualidade. De mestre para mestre, uma homenagem que eu escrevi aos professores, a verdadeira religião, também um texto muito interessante que eu convido vocês para fazer a leitura, mas agora, como é break news, eu não vou falar ainda do texto da semana. Vou falar sobre o resumo das notícias para você que, como eu, tem a vida corrida, pouco tempo, e agora, né, é importante a gente saber, chegou final de semana, e aí o que aconteceu na semana que a gente tem que observar? Vamos lá. Vamos observar aqui, deixar a letra um pouco maior, para a gente conseguir acompanhar. Vamos lá. Opa, ficou grande demais. Aqui, tá ótimo. Vamos lá. Só um pouquinho menos. Aí, não, aqui. Bom, vamos lá. Bolívia elege presidente de centro-direita. Em 19 de outubro, o economista Rodrigo Paz, do Partido Democrata Cristã, venceu o segundo turno das eleições presidenciais com 54,49% dos votos, derrotando Jorge Tutuquim Quiroga. Pela primeira vez em 20 anos, a informação importante, pela primeira vez em 20 anos, a direita assume o poder. Na verdade é centro-direita, né? Não é bem direita assim, mas não é o movimento, não é o movimento de socialismo, mas que do Evo Morales, do Luiz Arce, que estava, né, dominando o país já há bastante tempo. Então, uma mudança de vento na Bolívia, que é importante a gente observar, porque isso tudo que acontece nos nossos vizinhos pode refletir por aqui. Dito isto, ó, vamos lá. Segunda notícia em destaque da semana, Trump chama Gustavo Petro. Para quem não sabe quem é Gustavo Petro é o presidente da Colômbia. Tá? Chamou ele disso daqui, eu não vou falar esses termos, porque senão o vídeo cai e eu acabo prejudicando o canal do meu amigo. Então vocês estão lendo, né, sobre o que ele xingou, né? Impôs também sanção, a mesma sanção do ministro Alexandre de Moraes aqui do Brasil, que é a sanção da Lei Magnitsky, né, que é chamado de morte financeira, porque nenhuma empresa americana ou com relação, escritório nos Estados Unidos, nenhuma delas pode ter relação com sancionados por essa legislação. E isso é muito sério. Então, em 19 de outubro, o presidente acusou o presidente Donald Trump, acusou o presidente colombiano Gustavo Petro de ser o líder, né? E anunciou o corte de subsídios americanos à Colômbia, ou seja, aquilo que os Estados Unidos mandava à Colômbia para ajudar, cortou. Da mesma maneira, o governo Trump aplicou sanções sobre a Lei Magnitsky para Petro e aliados, citando recordes na produção de... Isso oposto apoio a isso daí. Petro rebateu, acusando violações de soberania marítima por operações americanas no Caribe. Vamos lá. Então, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saiu em defesa do seu amigo Gustavo Petro, presidente da Colômbia, e ele deu uma declaração que pegou mal, né? Deu uma declaração que pegou mal. Durante coletiva em Jakarta, Indonésia, o presidente Lula defendeu Petro contra as acusações de Trump, afirmando que usuários são responsáveis pelos traficantes, que também são vítimas dos usuários. O que vocês acham dessa afirmação? Concordam? Eu não vou dissertar muito aqui, porque eu tenho pouco tempo. Já estamos chegando na reta final do programa, mas eu convido vocês para fazerem essa reflexão, tá? Ele gerou repercussão negativa e teve retratação posterior do presidente Lula, falando que não é bem assim, que as suas ações mostram que ele é contra o tráfico e tudo mais, mas pegou muito mal esta fala. Destaque também: Estados Unidos abate navio no Pacífico e Maduro revela ter 5.000 mísseis russos. Em 21 de outubro, forças americanas afundaram um navio suspeito de narcotráfico no Oceano Pacífico, próximo à América do Sul, tirando a vida de 2 pessoas. Em resposta, Nicolás Maduro anunciou que a Venezuela possui 5 mísseis antiaéreos portátil Igla-S russo,
para se defender de ameaça dos Estados Unidos no Caribe, em meio a uma escalada. Lembrando que eu já noticiei na semana passada que houve autorização para que a CIA operasse, inclusive com medidas letais, contra o ditador da Venezuela. Vamos observar porque, como eu disse, são os nossos vizinhos. É Colômbia, é Venezuela, são nossos vizinhos. Para que lado o nosso Itamaraty está seguindo? É bom observar isso. Hugo Carvajal negocia delação sobre a PDVSA e financiamento a políticos de esquerda, incluído o presidente do Brasil. Lembrando que no Brasil, qualquer partido, se recebe dinheiro de recursos estrangeiros, ele pode perder seu registro e com isso todos os seus eleitos, inclusive, perdem mandato. Tá? O ex-chefe da inteligência, Hugo El Pollo Carvajal, frango, né? Extraditado para os Estados Unidos, aceitou um acordo de delação premiada. Ele alega que a PDVSA financiou ilegalmente campanha de líderes de esquerda da América Latina e Europa por 15 anos, citando o PT de Lula, entre outros beneficiários. O julgamento foi adiado para novembro e jornalistas relatam documentos inéditos sobre ligação com narcotráfico e lava-jato. Será que tudo que está acontecendo em Venezuela e Colômbia já não é a delação de Hugo Carvajal? Acredito que seja. Acredito que seja. O ministro Luiz Fux votou pela absolvição total dos investigados do núcleo 4 da trama golpista, aquele núcleo chamado núcleo da desinformação, em especial das urnas eletrônicas. Em 21 de outubro, na primeira turma do STF, o ministro Luiz Fux votou pela absolvição dos 7 réus do núcleo 4 da tentativa de golpe, 8 de janeiro de 23, argumentando falta de potencial para a conquista do poder, ou seja, não tinha como chegar ao poder, não tinha como assumir o poder. Que golpe é esse que não tem forças armadas à frente e tudo mais? E ausência de participação nos atos de 8 de janeiro. Só que ele perdeu. E de tanto ele perdeu, acho que ele viu a janela de oportunidade de sair da primeira turma, que é essa turma que tava ele, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, o Zanin, Carmen Lúcia. Então ele viu a oportunidade e falou: não, opa, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele se aposentou, então pediu para poder mudar de turma e foi autorizado. Então o presidente do STF, Edson Fachin, autorizou a transferência de Luiz Fux da primeira para a segunda turma, preenchendo a vaga deixada pela aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. Essa informação é interessante e vai refletir bastante nas próximas ações do STF. Porque o Supremo Tribunal Federal, você tem o pleno, que são todos os ministros, e você tem as turmas. A primeira turma, ela tem votado muito a favor de questões políticas. Tem tido decisões muito políticas, muito questionáveis, enquanto com a ida de Fux para a segunda turma, nós teremos na segunda turma uma turma com maioria de pessoas que não trazem em seus votos tanta política. Estou falando de André Mendonça, agora o Luiz Fux, também, então você tem ali figuras, você tem figuras ali que tem Gilmar Mendes, tem Toffoli, mas também tem 3 ali ministros que não são tão politizados à esquerda. Ministra Gleisi Hoffmann informa que o governo não pagará 1 bi de emendas, se vocês farão a leitura completa, mas ela faz aqui a alegação que isso é devido a incertezas fiscais do Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas da União apontou, risco de corte de 26 bilhões e a meta fiscal do ano de 2025. Só que nós temos na política, é importante a gente observar, nós temos na política um centro político que quando essas emendas são liberadas, parece que o governo começa a ganhar votação. Quando não é liberado, acontece o que está acontecendo aqui. Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, novamente adiada. Isso daqui terá reflexo mais para frente? Se isso não for votado, não tem como aplicar o orçamento. E se não aplicar o orçamento, como terá dinheiro? Acredito que não chegará nesse nível. Mas isso daqui já é um atrito executivo e legislativo que tende a trazer reflexos
para a semana. Inclusive a própria lei, os vetos à lei de licenciamento ambiental, que era para ser votado agora, dia 21, e não foi, também está nesse pacote aí. A indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal também, né, para substituir o Barroso. Quem será, né? Isso também entrará nesse bojo. Então vamos ver aí o que vai acontecer nessa semana, mas esse é mais um destaque, mais uma notícia em destaque na semana. Paulinho da Força se arrepende de relatar PEC da dosimetria, que foi aprovada como PEC. PEC é proposta de emenda à Constituição, tá? Nasceu como PEC da anistia, e quando ele assumiu falou que não tinha nada de anistia, que era dosimetria e tal. E aí nessa questão ele disse arrepender, né? Admitiu o arrependimento por aceitar a reladoria da PEC da dosimetria, pressionado porque nem a base, ele montou um sistema que não tá bom para ninguém, porque o governo não quer nada. Para o governo tudo está errado, exatamente tudo está errado. E já para a oposição, o que tem? A oposição ela quer anistia, né, ampla, geral e restrita. Então não tem o menor sentido de uma proposta dessa agradar os dois fatos. E sem a oposição e a situação, nem o centro ele está conseguindo trazer para essa PEC da dosimetria. Então está numa situação complicada. Com isso, a própria a oposição já falou que retornará às pressões para anistia ampla, geral e irrestrita. Então vamos observar o que vai acontecer agora na próxima semana. Chegando à reta final do nosso programa, eu quero apresentar para vocês a minha reflexão da semana, que eu convido vocês a acessarem lá, psnews.tv.br, acessarem e fazerem a leitura e compartilhar. É um pedido que eu faço, compartilhe muito, porque tem muita gente que está vendo, o Halloween, é fantasia, não tem a menor ideia do que está por trás de tudo isso. Então, o meu convite é para que exista uma reflexão. Para que exista uma reflexão sobre esses fatos. Porque isto é importante. Então, vamos lá. Halloween, você sabe o que realmente está comemorando? Eu deixo essa pergunta para vocês. E aí, vocês sabem o que realmente está comemorando ou não? É mais uma pessoa que está aqui, né, tá vendo, e fala, não, é só uma festa de criança. Será que é só isso? Vamos lá, eu deixo aqui toda a explicação, mas no final, tá? Eu deixo claro, né, algumas questões, não vai dar tempo de fazer leitura aqui, mas eu vou fazer leitura só do final. Até aqui meu texto foi destinado a todos os amigos, leitores, a todos. A partir daqui quero deixar claro que se trata de uma opinião pessoal e que não há da minha parte nenhuma intenção de julgamento a quem gosta de celebrar as datas em questão. Sou um seguidor dos Evangelhos de Cristo e uma pergunta que diariamente faço quando sou confrontado a tomar atitudes difíceis é: o que Jesus Cristo faria? Mesmo que não haja nenhum verso nos evangelhos tratando diretamente sobre o assunto Halloween, fico imaginando, será possível que Jesus Cristo, aquele que deixou uma mensagem clara sobre salvação, desprendimento das coisas materiais, investimento na caridade, entre outros conceitos que mostram uma maneira leve de como aqueles que nele creem devem lidar com a morte, apoiaria que seus seguidores destinassem um dia para valorizar espíritos caídos, com um personagem de uma lenda que é usado como decoração nas festas, sendo este um trapaceiro e beberrão condenado a viver na escuridão. Estou falando de Jack, né? Segundo a própria lenda. Me impressiona o fato de evangélicos que em tese seguem o evangelho de Jesus Cristo não enxergarem nenhum problema no Halloween, sendo que, por muitas vezes, alguns deles incentivam seus filhos a se fantasiarem de bruxa, monstros, abóbora com a lanterna do Jack dentro, entre outras fantasias assustadoras.
O apóstolo Paulo ele já dizia: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Como dito anteriormente, minha intenção não é apontar o dedo para ninguém, mas é necessário refletir, pois aqueles que seguem a Jesus Cristo foram impactados por uma mensagem de vida, a vida com abundância. E nesse contexto não vejo como apoiar qualquer realização de festa que remete à morte, mesmo que esta seja apresentada de forma lúdica. Meus amigos, a você que ficou até o final do meu programa, eu quero te agradecer. Meu muito obrigado. Peço para que vocês acessem lá psnews.tv.br, faça a leitura completa do meu artigo e compartilhem. Em Oséias está escrito que o povo perece, o povo padece por falta de conhecimento. Vai lá, faça a leitura, conheça um pouco da história e compartilhe. É só o que eu peço. Meu muito obrigado a Liz, que deu essa entrevista incrível, uma história incrível de superação. Que Deus abençoe você, Liz, e que você continue sendo uma guerreira vencedora. Meu muito obrigado ao Dr. Fábio Jimenez. Muito obrigado pelos conselhos. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estavam pensando em comprar de qualquer mão de aro, tá barato, eu vou comprar, é só dar uma picadinha. Agora vão refletir um pouco mais. Precisa procurar um especialista. Precisa pensar 2 vezes. Então, meu muito obrigado, Fábio Jimenez. Meu muito obrigado a todos os apoiadores deste trabalho. Muito obrigado, Magnus School. Meu filho vai lá, meu filho joga lá, meu filho se diverte lá, meu filho gosta de lá. Isso é bom pro meu filho, vai ser bom pro seu filho também. Então conheça a Magnus School aqui de Jandira, ao lado do Dorvalino Abílio Teixeira. Convido vocês também para conhecerem a melhor esfirra da região, que está no Império das Esfirras. Então, convido vocês a conhecer. Se você procura um lugar para estudar, não sabe o curso, não sabe se terá o acompanhamento devido, você terá o meu acompanhamento como coordenador pedagógico na RUD Educa São Paulo, que tem a Anhanguera aqui de Jandira. Então fique em cima dos Correios, 3º andar, no centro da cidade. Me procure, vamos conversar. E eu tenho certeza que eu conseguirei te encaminhar para o melhor curso de acordo com o seu projeto de vida. Meu muito obrigado a todos vocês, que Deus os abençoe, que Deus abençoe o seu final de semana. Amanhã, domingo do Senhor, o dia de louvá-lo, assim como todos os dias, mas um dia especial para louvá-lo, para abraçar a nossa família e para agradecer. Todos nós que estamos vivos, agradeçamos a Deus por esse milagre da vida. Meu muito obrigado e até sábado que vem, todo sábado às 18 horas, programa Fala Professor. Tchau!